ali, né? É muito bom. É um fecho com chave de ouro, Pyramid Song, do Radiohead, né? E agora vamos partir do 8 para 80, meu. 8 para 80. Vamos falar de Chaves agora. Chaves. Dona Florinda, professor Girafales, o seu Barriga que vinha cobrar impostos. Vamos falar de toda essa turma aqui. Vamos falar de toda essa turma. Não sei se vocês sabem, está completando 40 anos, né, da estreia da série mexicana Chaves, né, El Chavo del Ocho, né, que é o nome do original lá da Televisa no México, que é uma produção lá dos anos 70, foi até começo dos anos 80, e aqui estreou no SBT. Tá? Foi criado pelo Roberto Gomes Bolanhos, né, o Chespirito, né, o pequeno Shakespeare. Chespirito foi o apelido que ele acabou ganhando. Tá? Parece, eu não sei se é exagero, mas parece que a vila ali do Chaves está mais próxima do Stephen King e do escritor francês Camus do que a vã filosofia pode imaginar. Tá? O Stephen King falava que o inferno é a repetição. Aquilo é o inferno. Todos eles, é uma das teorias, todos eles estão, não digo um inferno, mas num limbo. Né? Todos morreram, estão ali para pagar os seus pecados. E a repetição é a situação infernal, como o Stephen King coloca. É interessante que, em 2014, o ator, o Chespirito Bolanhos morreu. E é interessante que a morte dele ocorreu no meio da transmissão de mais um episódio no SBT de Chaves. Ou seja, era estatisticamente provável que a morte do seu criador fosse anunciada no meio de um episódio que era tão reprisado pelo SBT por décadas. A série Chaves era reprisada, né? Porque a série Chaves acabou virando um tapa-buraco na programação. Tá? Como o Silvio Santos mexia e remexia na grade ao seu bel prazer, sem avisar para ninguém, então muitas vezes entrava a série Chaves em os horários assim mais variados possíveis para tapar o buraco da programação. Tá? Olha, por que falar de Chaves? É uma coisa que sempre me... Acabei escrevendo esse texto, que está lá no blog, né? Porque, olha, eu dei aula há 35 anos em universidade. Quer dizer, entrava geração, saía geração, crescia a base de fãs do Chaves. Quantas vezes eu me lembro, assim, eu pedia para instalar videocassete, no tempo do videocassete, né, em sala de aula. Então, os caras lá botavam o videocassete na sala de aula, eu entrava na sala de aula, os fãs do Chaves tinham colocado um VHS de episódios do Chaves e estavam se deleitando lá, vendo Chaves na TV antes de começar a aula. Isso até meados dos anos 90. Tá? Mas é incrível, entrava geração, saia geração, continuava a crescer. Assim, eu nunca fui fã, nunca vi, nunca fui apaixonado, né, via assim, uma coisa ou outra, achava engraçado algumas falas, tal, mas que fenômeno é esse? Né? Entender por que desse fenômeno, esse fenômeno cultural, pelo menos aqui no Brasil, está aqui os personagens, né? Por que essas gerações acabaram se divertindo tanto dessa maneira, né? Eu acho que tem essa aproximação aqui, vamos desenvolver aqui rapidamente, porque o tempo ruge, né? Essa conexão aqui do inferno como repetição do Stephen King e o escritor francês Albert Camus e o mito do Sísifo, a interpretação do mito grego de Sísifo. Sísifo, Camus achava que é a síntese do homem moderno, tá? Condenado a repetir sempre uma mesma tarefa, empurrar uma pedra e depois recomeçar tudo do zero, a pedra cai, e é a sensação que dá ao ver Chaves. Tá? Para começar, tem uma ideia muito interessante, tem um texto que vai estar lá depois na bibliografia dessa live, do Ademir Luiz, uma análise do Chaves, Pecados, Demônios e Tentações em Chaves.
É um texto muito interessante que pega esse aspecto do Stephen King, de que aquela Vila do Chaves é como se fosse um microcosmo do inferno. Tá? Como? De que maneira? De certa maneira, os pecados capitais estão sendo revividos por todos os personagens. Então, por exemplo, o Chaves é um moleque que está sempre faminto. Tá? Ele quer, de preferência, sanduíche de presunto. Então, tem aquela coisa, o simbolismo do porco, né? Excesso, opulência, sujeira, teimosia, aquela toda coisa ligada ao porco. Tá? Ele deve ter sido glutão em vida e agora foi condenado à fome e vive essa experiência repetitiva da fome. Tá? O Seu Madruga é consumido pela preguiça. Tá? Outro pecado capital. Tem aquela frase famosa, né, do Seu Madruga, que são essas frases ótimas. Todo trabalho é bom, ruim é ter que trabalhar. Essa frase fantástica do Seu Madruga. Todo trabalho é bom, ruim é ter que trabalhar. Ruim é ter que trabalhar para sobreviver, porque aí o trabalho não é bom, mas o trabalho em si é bom. Aquele trabalho que você escolhe por prazer, que você quer, mas quase nunca conseguimos fazer isso na vida. A gente só faz trabalho ruim, né? É ter que trabalhar é ruim. Essas frases assim famosas, notórias, né? O Seu Barriga deve ter sido, ele sempre vem cobrar o aluguel, né? Tal. Foi a avareza. E sempre acontece alguma coisa errada. Ele nunca consegue pegar o dinheiro do aluguel, né? O Seu Barriga. Sempre acontece alguma coisa, armadilhas, acidentes, desventuras, tal. E sempre perde a sua indefectível pasta de documentos que ele carrega. O outro caso lá, já tenho aquele outro núcleo, do Kiko, Dona Florinda, Professor Girafales, eles são dominados pelo pecado da luxúria, inveja e orgulho. É bem interessante, são representantes de uma classe média. O Kiko, gentalha, ele fala, não se junte com a gentalha. Ele fala lá pro Chaves, né, que vive num barril pobre, né, consumido pela fome, o Seu Madruga, e tudo mais, que é a gentalha. Agora, o problema é que aqui a Dona Florinda e o professor Girafales, eles devem ter sido libertinos quando eram vivos, porque eles são consumidos pelo desejo, pela abstinência sexual. Eles foram condenados a viver toda a eternidade pela abstinência sexual. Você pode ver que o amor deles nunca se consuma. Nunca chega. Para piorar, eles tomam infindáveis xícaras de chá. O que mais excita eles? Eles ficam muito excitados, mas jamais se consome o negócio. Então, eles foram condenados à abstinência sexual por toda a eternidade. A Dona Clotilde, né, que é a bruxa do 71, que tem um gato de estimação chamado Satanás, imagina, que faz a delícia para os teóricos da conspiração isso, né? Ela usa sua peruca azul, tal, aquela questão da soberba, tal. Então, ela está condenada a viver lá um personagem que jamais se realiza, tá perdida ali naquela vila anônima, tá? Enquanto isso, a Chiquinha, a filha do Seu Madruga, padece da ira. Ela parece um pitbull num corpo franzino. Ela só vive dando chilique, choro compulsivo. Então, ela tem a consciência da impotência, mas ela tem uma raiva assim que não cabe naquele corpo de criança, né? Então, é a ira. Ela está sendo obrigado a repetir experiências de ira o tempo inteiro, mas num corpo que não comporta tanto. Só que, ao mesmo tempo, também o Chaves tem essa questão dos pecados. Então, tem algo de moralismo em Chaves, né? Mas o que faz um produto ser cult é a sua ambiguidade. Também o tipo de humor que trabalha a série é o cinema slapstick. O cinema slapstick da década de 20. Né? Não é à toa que o Bolanhos,
né, o Chespirito, ele começou na TV com pequenos esquetes de paródias, do Charlie Chaplin, do Gordo e o Magro, né, isso no final dos anos 60. Tá? A característica do cinema slapstick, que é um tipo de humor anárquico, tá? Que nada fica de pé nesse tipo de senso de humor. Autoridade, papéis, a própria linguagem é subvertida. Aí tudo acaba terminando em quê? Em quebra da ordem, guerra de tortas jogadas na cara um dos outros. Já no caso da série Chaves, termina em quê? Tabefe, paulada, escorregão, grandes acidentes. Então você tem na série Chaves um constante desafio à ordem, tá? Representada pelo seu Barriga, a Dona Florinda, algo de fúria, a linguagem da desordem. E acontece Chaves, é bem interessante. Ele tem uma questão, porque ele interpreta tudo, ele vira, vamos dizer assim, ele revira o sentido da linguagem, porque ele começa a interpretar o que as pessoas falam ao pé da letra. Tá? Ele tem, o Chaves, uma habilidade involuntária de colocar o sentido em suspensão, todo o sentido da comunicação. O que as pessoas respondem com impaciência. Então, vem aquela coisa, ninguém tem paciência comigo, ele fala. Né? Então, por exemplo, uma das aulas de história lá do professor Girafales, o que acontece? Chaves pega o livro e lê, tiveram que pegar o bruto. Aí o Girafales, lá furioso, corrige soletrando, tiveram que pagar tributo. Né? Aí ele fala, foi sem querer querendo. Isso é freudiano total. É o xiste, é a base do humor, que é o xiste, do ponto de vista freudiano. Mas será que o Chespirito pensava em tudo isso? Eu acredito que sim. O Bolanhos era, dentro do gênero que ele dominava, ele era um gênio. Tá? Ele era muito calcado nesse humor slapstick, que é um senso de humor que é o nonsense. O humor nonsense, né? Que está muito em menos voga atualmente, né? Nessas épocas politicamente corretas. Tá? O cinema slapstick acabou perdendo bastante seu espaço. Né? Então, é isso. Né? Agora, o que vai ganhar espaço aqui vão ser os livros do Humilde Blogueiro. Vamos ver aqui esse livro. Cadê? Cadê o livro? Ô, produção!